conhecimento, né, sobre outras áreas além do conhecimento específico, né? Então, o profissional que atua na qualidade da carne, ele precisa ter conhecimentos diferenciados. Um desses conhecimentos é justamente o processo de vendas, né? Então, é muito importante que esse profissional ele entenda sobre vendas, que ele consiga entender, né, quais são as dores daquele cliente, o que ele passa hoje, né? Então, trabalhar nesse sentido ao oferecer, né, uma solução para ele, de que ele pode ter a sua empresa interditada por quantos dias, né? Que tudo isso vai implicar em perdas financeiras. Ele pode ter muitos prejuízos se ele perder produtos em uma fiscalização, né? Porque seguido a gente se depara com notícias, né, de empresas que são confiscados toneladas, né, toneladas de alimentos impróprios, tanto de carnes, né, quanto de outros alimentos dos estabelecimentos. E isso acontece, né, porque não tem um bom controle de qualidade, porque não tem boas práticas de fabricação e todo esse cuidado que se deve ter. Então é fundamental, né, que nós profissionais atuantes na área de qualidade de carnes, que a gente tenha esse conhecimento de vendas também, para que a gente consiga vender o nosso peixe se nós formos atuar como consultores, com assessoria, como RTs, né? E também se a gente quer buscar um emprego como CLT, entender do processo de vendas, ele também vai ser importante para que eu consiga vender, né, o meu serviço, o que eu vou trazer de vantagens para aquela empresa, né? Então, hoje é fundamental que a gente entenda sobre vendas, que a gente entenda sobre marketing, para que a gente saiba se posicionar nas redes sociais, por exemplo, né? Para que eu possa mostrar quais são os assuntos, quais são os serviços que eu ofereço para as empresas, né? Além, né, de que toda essa questão do marketing, do tráfego pago, né? Você consegue trazer cada vez mais clientes, né, para a sua empresa, no caso de você trabalhar como consultora ou como RT ou ainda prestando serviço de assessoria. Então, isso é fundamental. Além desses conhecimentos que eu trouxe aqui para vocês, é importante que a gente tenha autoconhecimento, né? Que a gente se conheça para que a gente saiba ter um trabalho diferenciado, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho autoconhecimento, quando eu tenho esse conhecimento multidisciplinar, ele vai fazer com que eu consiga me destacar frente a outros profissionais, e isso vai fazer com que eu consiga ter um trabalho melhor. Porque o que acontece? Eu preciso trabalhar com pessoas o tempo todo. Então, independente se eu vou atuar no frigorífico, na casa de carnes, no açougue, independente se eu vou atuar como consultora, como CLT, como RT, eu preciso trabalhar com pessoas. Eu preciso trabalhar com treinamentos. Todos esses treinamentos eu preciso entender, né, de que forma eu posso fazer um treinamento que seja mais eficiente, um treinamento que seja efetivo e que realmente vai fazer com que as pessoas entendam a importância de higienizar as mãos, que elas entendam a importância das boas práticas como um todo e a importância, por exemplo, de conhecer o que se passa durante o processo. Então, quando eu tenho esse conhecimento multidisciplinar, eu consigo, né, ser um profissional completo em todos os setores, né, em todas essas áreas. Então, é muito importante porque nós trabalhamos com pessoas diariamente. Trabalhar com pessoas não é algo tão fácil, né? Então, a gente tem algumas formas que facilitam isso no nosso dia a dia, que é entender, né, como abordar, como chegar a esses colaboradores, por exemplo, né? Que a gente sempre aquelas perguntinhas básicas que a gente precisa sempre conversar, né, com eles para mostrar a importância do processo, de dizer por que aquilo é importante, né? Então não é só dizer o que e como você quer, mas o porquê daquilo, né? Qual é o motivo a mais que aquilo tem? E isso faz com que aquele colaborador esteja mais engajado, que ele faça mais, né? Faça ainda melhor o seu trabalho. Então, esse é o segundo ponto que eu trouxe aqui para vocês, né? Que profissionais, então, que atuam com a qualidade da carne precisam ter, que é esse conhecimento mais abrangente, né? Sobre outras áreas que nos auxiliam, então,
no dia a dia da nossa profissão, né, da nossa atuação. Aqui também é importante, né, que nós precisamos ter esse entendimento de liderança, né? Nós precisamos ser líderes e não chefes. Então, isso é muito importante, né, para que a gente tenha também esse conhecimento e que a gente consiga, né, de alguma maneira, transmitir isso para os colaboradores, né, e para as empresas em que a gente está trabalhando, que a gente traga esse nosso diferencial, né, de atuação. O outro ponto, então, é ser proativo. O profissional precisa ser proativo, ou seja, né, aquele profissional, então, que ele está sempre disposto, que ele faz tudo que está ao seu alcance, né, que ele saiba o que ele precisa fazer. E se ele não souber, né, que é um ponto muito importante, que se ele não souber, que ele saiba onde buscar as informações. Então, hoje, né, as empresas, elas não querem aqueles profissionais que não têm atitude, né, que simplesmente só fazem o que pedem para ele fazer, né, que não conseguem enxergar o serviço além, né, do que está na sua frente. Então, hoje, as empresas como um todo, elas querem esses profissionais que sejam proativos, que tenham esse perfil de liderança e que saibam, né, se portar nas diferentes situações. Então, isso é um ponto muito importante, independente também, né, pessoal, se a gente atua como colaborador ou ainda prestando serviços de consultoria, tá? É fundamental que a gente saiba, né, dar o nosso melhor em todos os sentidos, né? E fazer essa diferença.